Houve um homem cuja voz ecoou pelos pátios do templo e pelas ruas de Jerusalém, e ninguém quis escutar. Até que aquilo que ele vinha dizendo por anos deixou de ser profecia e tornou-se história. Jeremias nasceu entre pedras antigas e pastos de Anatote. Mas desde muito cedo, a sua vida foi marcada por um chamado que não se parecia com os chamados do mundo. Antes mesmo de compreender totalmente o que viria a ser, ele ouviu a soberania de Deus chamando seu nome. Sentiu na carne o peso de uma missão que brotava de um toque divino. Deus colocou a mão sobre a sua boca, não para silenciá-lo, mas para impor-lhe palavras que não sairiam dele por vontade própria. Era uma palavra que rasgaria consolos fáceis e desafiaria estruturas, uma palavra que tanto arrancaria como plantaria. Imagine um jovem profeta, sem armadura humana, recebendo uma ordem que o lançaria à contramão da nação. Não tenhas medo, eu te dei palavras contra nações e reinos. Havia em Jeremias a fragilidade de alguém que poderia ter escolhido a paz do anonimato. Em vez disso, encontrou uma vocação que queimava nas entranhas, uma mensagem que o consumia. Como fogo alojado nos ossos, não era bravata retórica. Era uma ardência que exigia fidelidade, ainda que custasse isolamento, desprezo e perigo. No começo do ministério dele estão sementes que moldariam todo o restante do livro. A dupla tarefa que Deus lhe confiou. Não se tratava apenas de denunciar, arrancar e derrubar, mas também de plantar e construir. A sua missão trazia essa tensão profunda, chamar ao arrependimento e ao mesmo tempo preservar, quando possível, o fio da esperança. Jeremias foi chamado para ser lâmina e semente, para dizer o que ninguém queria ouvir, e quando possível, semear o que poderia florescer depois da tempestade. Mas o que ele encontrou ao chegar com essa palavra foi uma paisagem espiritual seca. Judá havia se acostumado a ritos e às fachadas do culto religioso. Havia sacerdócio, sacrifícios, festas e murmurinhos de piedade. E, ao mesmo tempo, uma dureza do coração que anulava o propósito de tudo aquilo. O povo bebia de cisternas rachadas, vazias, chamava de manancial o que não saciava. Queriam a segurança de rituais e de um templo imponente, mas não se curvavam diante da verdade que corrige e transforma. A casa de Deus permanecia como lugar de formalidade, onde se cantavam palavras de devoção, enquanto a injustiça social continuava impune, e a idolatria se escondia atrás de rostos virtuosos. Esse contraste é crucial. Um manancial deveria jorrar água viva, mas o que se via eram cisternas cavadas na pedra, com rachaduras por onde a vida escorria. Não era que os sinais exteriores fossem completamente falsos. Era que eles se haviam transformado em capas que escondiam um coração endurecido. E Deus, que olha além do altar, que vê o interior, apelou para a consciência coletiva e individual de Judá através de um homem. Só que muitos preferiram ouvir profetas que ofereciam retórica agradável, promessas de paz e estabilidade sem arrependimento, do que a palavra perturbadora que exigia convicção e mudança. Logo vieram as visões. Elas não eram meros símbolos artísticos, eram anúncios práticos projetados para tornar visível o invisível. Deus mostrou ao profeta cenas que tinham peso político e teológico. Primeiro, a vara de amêndoa, a árvore que floresce cedo, sinal de vigilância. Deus disse: "Eu vigio a minha palavra para a cumprir." Era o anúncio de uma atenção divina que não falha. Quando Deus fala, sua palavra não é brincadeira. Em seguida, veio a imagem da panela virando-se do norte. Essa visão não falava apenas de um vento geográfico. Apontava para uma realidade histórica concreta. A ameaça vinha do norte, a força que traria o juízo. Era a previsão de um avanço implacável, de um juízo que viria como panela virada, derramando o que estava dentro sobre a terra. Quando lemos essas imagens, não podemos reduzi-las a meras alegorias poéticas. Elas funcionavam como lâminas e como mapas. A vara de amêndoa dizia que Deus estava alerta à palavra que proferira. A panela do norte indicava o instrumento do juízo.
Para os contemporâneos de Jeremias, que conheciam os ventos e as rotas das nações, do norte ressoava com a chegada de exércitos e de impérios. Assim, Deus não apenas advertia, mostrava o modo pelo qual as consequências viriam. E isso deveria ter incentivado o arrependimento. Mas as imagens não pararam aí. Em gestos profundamente dramáticos, o profeta recebeu sinais que deveriam falar mais alto que todas as pregações confortáveis. Primeiro, foi-lhe pedido que saísse à rua com o cinturão que usava, simples e íntimo, e que o escondesse num rochedo. Depois que o desenterrasse, o cinturão estava estragado, arruinado, inútil para seu fim. O cinturão representava, de maneira direta, os laços que sustentavam a vida prática da nação, os vínculos que deveriam proteger o corpo do povo. Arruinado, ele anunciou uma desestruturação social e espiritual. Aquilo que mantinha firmes as práticas e relações havia se degradado. Mais adiante, Deus o instruiu a observar o oleiro. A imagem do oleiro, familiar na cultura daquele tempo, falava de soberania e de julgamento criativo. O oleiro trabalha o barro. Se uma peça se quebra, ele a refaz, mas pode também alterar o design conforme julgar necessário. Deus é o oleiro sobre a nação. Ele molda, quebra e remolda. Quando Jeremias viu o vaso quebrado na mão do oleiro, compreendeu que a nação estava prestes a sofrer ruína, não como paródia de violência, mas como consequência do desajuste moral que impossibilitava a comunhão saudável com Deus. O vaso que se estilhaça simboliza a cidade e a sociedade que perdem a forma justa que deveriam ter. Outro sinal veio ainda mais direto: o jugo. Deus ordenou que Jeremias colocasse sobre si um jugo, símbolo de submissão. Era um chamado para reconhecer uma dominação inevitável, a sujeição que viria a ser imposta por potências estrangeiras. Mas havia uma nuance. O próprio jugo falava também do papel humano em aceitar ou resistir. A resistência obstinada e sem arrependimento só traria mais dor. A rendição à soberania de Deus, porém, convidava ao verdadeiro alinhamento. O jugo anunciado por Jeremias não era uma exaltação do jugo estrangeiro. Era a descrição realista de como o povo, sem arrependimento, conheceria um jugo político e exílico como consequência de seu afastamento. Enquanto essas imagens eram apresentadas, Jeremias não era um oráculo distante. Ele encarnava os sinais. Atos proféticos eram difíceis de assistir para quem prefere conselhos brandos. Ver o profeta com um cinturão estragado não permitia que se fingisse ignorância. As pessoas eram confrontadas com uma realidade que tocava o cotidiano. Mas a reação social foi a previsível dos corações que resistem à correção: desprezo, escárnio, acusação de traição. Havia quem preferisse ouvir palavras de vitória fabricada por falsos profetas, que pintavam segurança onde havia mudança necessária. E no íntimo do homem que trazia essas imagens, havia dor genuína. Jeremias não era apenas um transmissor técnico de visões. Era um homem que chorava. Os seus lamentos não eram apelos melodramáticos, mas expressões de uma sensibilidade profética que sofria pela condição do povo. Ele chorou por sua cidade como alguém que vê a própria casa em chamas. Os seus escritos registram esse enfrentamento íntimo. Queixas que lembram um diálogo tenso com Deus, pedidos de compaixão, e também a sensação daquele chamado que se tornou fardo. Fogo nos ossos, como ele expressa em suas confissões, traduz o calor inevitável de uma missão que consome energia e vida. O profeta que chora traz no seu pranto a prova de que falar em nome de Deus não é jogo de palavras. É viver um calvário de responsabilidade. A sensibilidade de Jeremias, no entanto, não reduzia a sua autoridade. Ao contrário, dava-lhe credibilidade moral. Havia peso nas palavras de um homem que não sabia administrar sua missão como um ofício sem envolvimento. Ele não teria podido profetizar com a mesma eficácia se permanecesse indiferente ao destino do seu povo. A compaixão era, para ele, inseparável da denúncia. Mas o choque maior não vinha só da palavra dura. Ele veio também da reação institucional.
Os líderes religiosos, encarregados de preservar a ortodoxia e o culto, reagiram de forma violenta à mensagem que ameaçava a estabilidade de sua posição. Ao invés de acolher o chamado ao arrependimento, muitos líderes investiram no silenciamento. Havia homens como Passur que, sentindo-se ameaçados, tentaram diminuir o profeta, difamá-lo e, por vezes, aprisioná-lo. E havia os falsos profetas, como Ananias, que surgiam como contrafortes a Jeremias. Sua mensagem era simples, atraente e reconfortante, prometendo paz onde não havia razões para confiança. Quando a comunidade prefere profetas que mascaram a realidade em nome de conforto, a voz da verdade fica isolada. O conflito escalou. Havia episódios nos quais Jeremias foi açoitado, preso, rejeitado em público. Seu testemunho gerou reações que iam do ridículo à violência física. Uma das cenas mais pungentes é a do profeta lançado numa cisterna rasa, um buraco cheio de lama, onde ficou à mercê da morte lenta. Foi um gesto cruel por parte daqueles que temiam seu escândalo de verdade. Ali, no escuro e na umidade, a voz profética parecia ter chegado ao seu fim. Mas a história não encerra no fundo da cisterna. Há um elemento de providência. Um etíope chamado Ebed-Meleque, homem afeiçoado pelo rei e sensível à justiça, moveu-se a favor do profeta. Ele foi a quem Deus usou para arrancar Jeremias da cova. Por essa ação, o profeta foi tirado da morte iminente e continuou a sua missão, embora sob restrições. Esse socorro é importante por dois motivos. Primeiro, ele demonstra que mesmo quando a maioria rejeita a palavra, Deus mantém instrumentos de misericórdia e justiça no meio do povo. Segundo, ele revela que a fidelidade profética nem sempre é premiada com aplausos. Muitas vezes, ela sobrevive graças à compaixão de poucos. A intervenção de Ebed-Meleque não anula o sofrimento, mas prova que a providência divina opera em ações humanas de coragem. A cena também sublinha uma realidade ética. Quando líderes falham, a responsabilidade de agir pode recair sobre indivíduos comuns dispostos a arriscar. Enquanto isso, as nações do norte, as máquinas de guerra que as visões haviam apontado, começavam a se mover. A ascensão da potência que seria Babilônia não foi um capricho histórico, foi o instrumento pelo qual Deus trouxe correção. As campanhas militares, os cercos e os deslocamentos de população, que para muitos são eventos puramente políticos, nas páginas de Jeremias, se inserem como cumprimento de um aviso proferido pela boca tocada pelo Senhor. A cidade que se orgulhava de seus muros e de seu templo, enfrentaria agora a demonstração terrível de que nenhuma fortaleza humana é substituto para um coração rendido. O cerco à cidade, as privações e o medo foram a concretização do que as imagens, o cinturão arruinado, o vaso quebrado, o jugo, haviam anunciado. E assim, a história que ninguém quis ouvir começou a andar. As palavras do profeta ganharam passos na história. Cada visão, cada sinal e cada sofrimento pessoal deixavam claro que a advertência não era meramente retórica. Era uma chance derradeira para que a nação se voltasse, para que se evitasse a catástrofe. Mas a resistência coletiva persistiu. Muitos continuaram a preferir relatos de triunfo fabricado e mesclaram esperança superficial com religiosidade vazia. A tensão aumentou. De um lado, o profeta fiel, cada vez mais isolado. Do outro, uma cidade que insistia em adiar o exame de consciência. É nesse ponto que a narrativa se aproxima de um limiar. As imagens apressam-se a convergir. A panela do norte fervendo sobre fogo de julgamento. O oleiro mostrando que há peças que se quebram e outras que se reconstroem. O cinturão que já não segura a roupa do povo. A cena pessoal do homem que chora, lançado ao fundo da cisterna, e depois salvo pela coragem de um estrangeiro no palácio, torna palpável o custo humano da fidelidade. E por trás de tudo isso, a pergunta que continua ecoando é esta: quando a advertência soa e é rejeitada,
Até que ponto a misericórdia pode adiar o juízo sem tornar-se conivente com a injustiça? O vento do norte já soprava. As tropas se preparavam. As decisões dos líderes tomadas sem arrependimento começavam a gerar consequências inevitáveis. Jeremias, marcado pelo toque divino na boca e queimado por um chamado que não o deixava, seguia pronunciando o que via e ouvia. Sua vida tornara-se um testemunho vivo de que a palavra de Deus corria em direção à história, independentemente da receptividade humana. Ainda assim, em cada anúncio de juízo havia uma fresta de promessa. Mesmo no anúncio do castigo, Deus falava de restauração, uma compra de campo que falaria de esperança, uma promessa de lei escrita no coração que apontava para um futuro de reconciliação. Mas antes que essas sementes de esperança pudessem frutificar, a nação caminhava para o momento decisivo. Os instrumentos do juízo se aproximavam e a resistência se solidificava. A voz do profeta, cada vez mais solitária, seguia adiante, pronunciando aquilo que muitos queriam não ouvir. As ruas que antes o ignoraram começaram a preencher-se de sinais de tensão, escassez, boatos de marcha de exércitos, conversas em portas fechadas sobre qual seria o destino do rei e da cidade. O clamor de Jeremias levantava-se não para alimentar um masoquismo do sofrimento, mas para salvar, uma esperança dura e prática, que exigia retorno do coração. E é nesse ponto que percebemos o drama maior. A palavra foi dada. As criaturas, o povo, os líderes, as gerações, enfrentam a resposta. Onde estava o arrependimento que poderia ter mudado a história? Onde estavam os que ouviriam antes que o termo cumprimento se tornasse inevitável? As cenas seguintes não são apenas relato de destruição. São uma lição sobre a gravidade de rejeitar a correção de Deus e sobre a tenacidade do amor divino que, mesmo no juízo, prenuncia a restauração. Os passos que vinham a seguir fariam esta realidade saltar do plano do anúncio para o terreno da experiência coletiva. As imagens que antes funcionaram como advertência começariam a descer sobre a cidade em forma de cerco, fome e dor. A mão que tocara a boca do profeta não havia se retraído. Pelo contrário, seus atos e palavras já estavam sendo puxados para o fio da história. Ainda havia espaço para uma resposta, mesmo que pequeno e tardio. E havia também gestos de piedade que surgiam como lampejos de esperança em meio ao deserto do juízo. Mas a maior parte da cidade continuava anestesiada pela rotina da aparência. Nesse intervalo, no entanto, o profeta continuava a dobrar-se em oração, a escrever e a clamar. As suas cartas, as suas advertências e os sinais proféticos multiplicaram-se. Alguns ouviram, poucos se moveram. A grande massa permaneceu inerte. A tensão acumulava-se. As próximas cenas mostrariam o desenrolar do cumprimento. Aproximação das tropas, decisões do rei, o destino do templo e, por fim, a confirmação dolorosa de que a palavra tinha razão. Mas isso pertence ao momento em que a história realmente muda de marcha, quando as visões passam a se materializar em fogo, em portas arrombadas e em desterro. Até lá, resta-nos olhar para o homem que falou quando ninguém quis ouvir. A sua vida, as suas lágrimas, os seus sinais e a santidade de uma voz que se manteve fiel mesmo quando a aceitação não veio. É possível ouvir na trajetória de Jeremias um convite perturbador ao exame do coração. Somos chamados a perguntar: diante das advertências de Deus hoje, como reagimos? Procuramos os consolos que escondem o pecado ou recorremos à arrepensão que restaura? Estas são perguntas que não se respondem com palavras fáceis. Exigem desapego, coragem e, sobretudo, humildade para permitir que a palavra nos molde como barro na mão do oleiro. Enquanto a cidade se prepara, enquanto os sinais continuam a gritar e as vozes se polarizam, o relato de Jeremias nos convida a permanecer atentos. O próximo passo da história abrirá o cenário do cumprimento histórico que tantos rejeitaram.
Mas antes que isso aconteça de modo irrevogável, ainda há espaço para que alguns corações escutem, se voltem e, talvez, encontrem caminho de volta à fonte que era viva e verdadeira. O vento que vinha do norte tornou-se vento de guerra, e aquilo que antes era imagem transformou-se em marcha de homens e de ferro. As colunas babilônicas que o profeta anunciara começaram a desenhar sombras no horizonte, não como figura abstrata, mas como exército real, com tendas, lanças e olhares calculistas. As pragas da fome e do cerco que Jeremias previra deixaram de ser palavras e passaram a ser fome nas casas, choro nas ruas e gritos que atravessavam a noite. Quando a cidade percebeu que as palavras do profeta não eram delírio de um solitário, restou apenas o amargo reconhecimento de que fora oferecida uma saída que poucos escolheram. Se você quer acompanhar este estudo detalhado sobre Jeremias e entender cada sinal, cada gesto profético e a sua aplicação hoje, inscreva-se e ative as notificações. Este é um tema que nos exige atenção contínua. As semanas do cerco foram um purgatório. Mercados vazios, muros que antes pareciam garantia transformaram-se em obstáculos insuficientes. A confiança no templo e em muros tornou-se papel molhado diante da fome. O profeta, que tantas vezes soara como advertência incompreendida, via agora o desenrolar histórico das imagens, o cinturão que se desfazia, o vaso estilhaçado, o jugo que se impunha. Cada visão era confirmada por uma realidade que matava com lentidão e com ruído. Quando as muralhas foram rompidas, a devastação ultrapassou a expectativa dos que ainda acreditavam na impunidade. O templo, ícone de segurança e propriedade espiritual para muitos, foi saqueado e queimado. Ver fumaça saindo do lugar que se pensava inviolável foi revulsivo. O espaço que abrigara cultos e sacrifícios ficou reduzido a escombros fumegantes. Não se trata apenas de uma ruína arquitetônica. Foi a imagem trágica de um povo que confiara mais em pedra do que em transformação de vida. O incêndio no templo foi, paradoxalmente, a confirmação visível de uma verdade que Jeremias repetira. A presença de Deus não se confunde com objetos ou rituais que não transformam o coração. O destino do rei foi exemplar e terrível. Sedequias, o rei que resistira às advertências e buscara alternativas políticas sem arrependimento, tentou fugir sob o manto da noite. Foi capturado. Diante dele, os filhos foram executados, depois lhe feriram os olhos, e o levaram cativo para a terra do inimigo. A cena é dura, e a história não ameniza a dureza. Trata-se de um ato que revela as consequências trágicas de escolhas coletivas e de lideranças que preferiram o caminho da autopreservação a um retorno sincero a Deus. A humilhação do rei é, no quadro bíblico, símbolo da humilhação nacional. Quando a liderança falha em conduzir ao arrependimento, o corpo social paga o preço. A marcha dos exilados foi uma cena repetida. Famílias que saíam com pouca bagagem, olhares descompostos, colunas humanas que rumavam para terras estranhas. Muitos foram levados à Babilônia. Outros foram mortos. Outros ainda foram deixados na terra sem recursos. Mas entre essas cenas de dor, havia particularidades que cumpriam as palavras do Senhor. Alguns foram transferidos. Alguns ficaram. E em meio à dispersão, a promessa de restauração não desapareceu. No que tange a Jeremias, a sua história pessoal também encontrou cumprimento de prognósticos e intervenções. Depois de cárceres, açoites e da cisterna, episódio que mostrou até que ponto a hostilidade podia chegar, o profeta foi trazido novamente à cena pública, em condições que lhe permitiram continuar a falar, ainda que com restrições. Quando o capitão babilônico, instrumento curioso nas mãos do destino, ordenou que Jeremias fosse tratado bem e vivesse entre os que restaram, o profeta recebeu uma liberdade relativa. Jeremias 39, 11 e 14. Ele poderia, se quisesse, partir para a segurança no exterior. Contudo, escolheu permanecer entre os remanescentes do seu povo. Essa escolha revela algo profundo.
A fidelidade profética não busca conforto. Busca a permanência com o povo, apesar do ódio e do desalento, testemunhando que a palavra de Deus não se reduz a teorias. É comprometida com a comunidade. Um dos atos que mais nos ajuda a ler o coração de Jeremias foi a compra do campo em Anatote. Jeremias 32. Enquanto muitos pensavam apenas em armazenar o pouco pão restante, Jeremias recebeu de Deus uma ordem que, à primeira vista, poderia parecer paradoxal: comprar um campo durante o cerco. Na prática, ele recebeu do seu parente Hanamel a oferta de um terreno. Em meio ao medo e à probabilidade da perda, o profeta realizou a escritura, com testemunhas e selos, mostrando que havia futuro prometido, apesar da realidade imediata. Esse gesto foi profundamente simbólico. Comprar um campo é um ato de fé. Implica apostar na continuidade da propriedade, na possibilidade de plantar, colher e sentar-se à sombra do fruto do próprio trabalho. Para um homem que anunciara a ruína, a compra foi um vislumbre fiel de esperança. Não esperança ingênua, mas esperança arraigada na promessa de que Deus poderia restaurar o que se havia perdido. A compra do campo não era mera nostalgia ou simples especulação. Era um sinal profético, uma garantia legal de restauração. A Escritura, preservada e guardada, tornou-se testemunha de que Deus prometera um futuro. O gesto se conecta diretamente com a promessa de reunificação e retorno. Um dia, aqueles que foram dispersos retornariam, comprariam e venderiam, reconstruiriam casas e plantariam vinhas. Não se trata de romantizar o passado, mas de afirmar que a história humana pode ser reorientada pela fidelidade de Deus. O ato de Jeremias nos recorda que a profecia verdadeira não acentua apenas o juízo. Ela aponta sempre para a terapia divina depois da disciplina. No âmago da obra de Jeremias está a tensão entre justiça e misericórdia, duas faces que a tradição não permite dissociar. Enquanto a justiça exigia consequência diante do pecado, a misericórdia sussurrava a promessa de restauração. Em momentos em que a mensagem parecia excluente de misericórdia, Jeremias foi incansável em lembrar que a disciplina divina não é vingança sem sentido, mas tentativa de recuperação. Se voltarem, serão preservados. E quando a ruptura se consumou, as tradições da esperança não foram negadas. Deus falou através do profeta sobre um tempo em que a aliança seria reescrita, não em tábuas externas, mas no âmago do ser humano. A promessa do novo pacto, ligada ao texto de Jeremias 31, 31, 34, foi uma palavra que rompeu com a ideia de mera religiosidade externa. Deus disse que escreveria a sua lei no coração, que perdoaria as iniquidades e que não teria mais lembrança dos pecados. Essa promessa não banaliza a disciplina. Antes, ela anuncia a sua finalidade, que o povo volte a viver uma comunhão vital com Deus, por transformação interna e não por ritual. O novo pacto inaugura um tipo de relacionamento que prioriza o secreto do caráter sobre a ostentação do rito. Para ouvirmos isso hoje, é preciso fugir da tentação de reduzir a mensagem a um conforto teológico. Trata-se de uma mudança antropológica. Lei no coração, reconciliação verdadeira, prática do perdão. A promessa é assim, abre um horizonte que dá sentido às ações de esperança de Jeremias, como a compra do campo. Enquanto o exílio cumpria-se e o templo jazia em ruínas, surgiram outras consequências práticas. A perda de elite sacerdotal, a dissociação de estruturas de culto e um processo de reorganização identitária. Para muitos judeus antigos, a pergunta que viria depois não seria mais onde adorar, mas como viver como povo de Deus, sem suas estruturas habituais. A resposta, na propensão profética, era que a identidade divina dependeria menos de edifícios e mais de corações moldados. De novo, lei no coração. No plano sociológico, a queda gerou uma dispersão que testou a fé do remanescente. Alguns que retornaram, séculos depois, o fizeram com memória das palavras do profeta.
A fidelidade de Jeremias tinha a mente preservada em documentos, em cartas e em lamentos que acompanharam a experiência do exílio. A literatura que é atribuída a Jeremias, suas lamentações, seus escritos, tornou-se uma fonte para entender como um povo poderia processar a dor de seus próprios erros e, ao mesmo tempo, ouvir a promessa de restauração. O lamento em Jeremias não é passividade. É função catártica e chamamento a uma nova escuta. É importante ressaltar que o cumprimento das profecias não foi apenas uma questão de previsão política, foi, sobretudo, verificação moral. Quando uma nação recusa o chamado ao arrependimento, os limites da paciência divina marcam-se por atos concretos de correção. A leitura do avanço babilônico como instrumento da correção divina não elimina a responsabilidade humana. Deus não manipula arbitrariamente povos inocentes. Ele age frente a tendências coletivas persistentes: idolatria, injustiça social, negligência com os pobres, confiança em aparências religiosas. O juízo, por isso, é apresentado como consequência pedagógica, a esperança de ensinar a voltar para o caminho justo. E se muitos rejeitaram esse ensino, foi por escolha própria. Mesmo diante disso, a narrativa reserva gestos de compaixão e providência. A figura de Ebed-Meleque, que salvou Jeremias da cisterna, mostra que o próprio coração humano pode ser usado por Deus para preservar a verdade. A providência não age apenas do alto. Ela opera também através de mãos que se movem para resgatar o profeta. É possível ver aí um padrão. Quando a institucionalidade falha, há indivíduos que resistem e que mantêm viva a solidariedade. A lição ética é direta. Sempre há lugar para uma coragem que age contra a corrente. Ao mesmo tempo, a fidelidade de Jeremias, sua persistência em proclamar a palavra mesmo sendo caluniado, deixa um legado de liderança que contrasta com a busca de aprovação social. Ele é modelo de quem prefere a veracidade à popularidade. A fidelidade, no fim das contas, custou-lhe muito, mas deu coerência eterna à sua vida. O profeta não desejou vencer multidões. Desejou obedecer à voz que o tocara no ventre. Essa coerência é o que faz do seu testemunho algo que ultrapassa séculos e que continua a nos confrontar. Há uma outra camada na experiência de Jeremias que merece atenção: a dimensão emocional do profeta. Em meio às imagens do juízo e aos atos públicos, há um homem que sente, que chora e que dialoga com Deus. Suas confidências, fogo nos ossos, às vezes maldigo o dia em que nasci, espelham um servo que carrega o peso do anúncio. Isso humaniza a profecia. Não é discurso abstrato, é vida entregue. A compaixão do profeta é sinal de que a justiça não é mero cumprimento de regra, mas expressão do amor que busca restaurar o objeto de seu afeto. O profeta que chora ensina que o chamar ao arrependimento é também clamor de coração partido pela perda de pessoas amadas. A consumação da profecia, a queda e o exílio, é, portanto, mais do que um acontecimento histórico. É lição moral e teológica. A história que ficou registrada nas ruínas e nas cartas de Jeremias nos interpela. Quando confrontados com a verdade que corrige, preferimos a anestesia do consolo falso ou encaramos a dor do ajuste? A trajetória de Judá no tempo de Jeremias mostra que a facilidade do consolo fabricado, a voz dos falsos profetas, é sempre mais sedutora. A promessa de segurança sem arrependimento tem grande audiência, porque exige menos mudança. Mas o preço dessa escolha pode ser devastador. Ao concluir o ciclo de juízo e anunciar a promessa de restauração, Jeremias não dissolve a gravidade do pecado, nem relativiza a dureza das consequências. Pelo contrário, ele propõe que a restauração verdadeira passa pelo reconhecimento da falha, por um retorno sincero e pela transformação de hábitos e estruturas. A chave teológica que ele antecipa é a centralidade do coração. Mais do que reformas externas, o que importa é que a lei de Deus passe da tábua para a carne do ser humano.
Esse é o projeto do novo pacto: intimidade transformadora, memória do pecado apagada pelo perdão e uma vida orientada pela presença interna de Deus. A promessa é arrojada e consoladora porque altera a própria ontologia humana, não apenas regras, mas desejos. O legado de Jeremias chega até nós como desafio: ouvir antes que seja tarde demais. Não para fomentar um medo paralisante, mas para recuperar a humildade de quem admite erro e busca mudança. A lição prática é clara e relevante para as comunidades religiosas contemporâneas. Estruturas e rituais têm valor, mas se tornam vãs quando o coração não se deixa transformar. A pastoral de Jeremias nos lembra que a verdadeira reforma começa no íntimo e deságua em justiça social, em cuidado pelos oprimidos e em renúncia às idolatrias que mascaram a alma. Ao olhar para o presente, a pergunta que Jeremias colocaria é a mesma: onde você está confiando mais? Nas fachadas, nas palavras doces e fáceis, ou no chamado para mudar de vida? A leitura histórica não é um exercício acadêmico distante. É uma lupa que revela padrões humanos: sedução pela aparência, resistência à correção e a redentora possibilidade do arrependimento. Escutar a Deus exige coragem para abandonar privilégios que sustentam um modo de vida injusto. Essa é a pedagogia do profeta: choque e convite, disciplina e promessa. O apelo de Jeremias nunca se resume a um lamento. É também um chamado para plantar novamente, como aquele campo comprado em meio ao cerco. Por fim, a fidelidade de Jeremias, mesmo em face da incompreensão massiva, é legado que interpela lideranças e o povo. Ele nos ensina que a coragem profética costuma custar caro. Pode significar isolamento, difamação e até perigo físico, mas que a fidelidade pertence a um tempo mais longo que o aplauso humano. O profeta, que ninguém quis ouvir, tornou-se, pela verificação histórica, testemunha da seriedade da palavra de Deus. A veracidade de suas advertências não o encheu de vingança, mas inclinou-o a um amor obstinado pelo seu povo. Se você olhar hoje para os sinais que inundam nossa época, dependências, prioridades invertidas, desigualdades crescentes, religiões que se enfeitam sem transformar, encontrará ecos do tempo de Jeremias. A pergunta permanece: vamos escolher a voz que consola sem exigir mudança? Ou vamos decidir ouvir aquela que corrige com amor? Ouvir não é apenas concordar, é permitir que a palavra nos molda, que o jugo da submissão a Deus nos humildemente molde para a justiça e para a misericórdia. Ao encerrar este estudo, lembramos que o final da história de Jeremias não é apenas ruína, há promessa. A nova aliança fala de uma lei escrita no coração, de perdão e de restauração. A compra do campo é testemunho de que Deus sempre deixa pistas de esperança. Mesmo quando a história parece superar a redenção, permanece uma semente de futuro. Que aprendamos, portanto, a reconhecer os sinais antes que sejam tragédias, a agir com coragem quando o chamado nos incomoda, e a investir em reformas que cheguem até o íntimo do ser. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e busque continuar estudando conosco. Há mais caminhos para aprofundar Jeremias e outros profetas, estudos que ajudam a aplicar essas lições em comunidade e vida pessoal. Não deixemos a advertência ser apenas história do passado, que ela se torne impulso para a mudança de agora, para que, quando a próxima voz soar, não precisemos dizer: ninguém ouviu.